Boa noite a todos. O título da nossa mensagem dessa noite: Um grande Deus para um grande medo. Um grande Deus para um grande medo. Pedir para que os irmãos abram suas Bíblias em Isaías 41, 10. Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Vamos orar? Senhor Deus, agradecemos a Deus por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Obrigado a Deus por estarmos aqui na sua casa, louvando o seu nome, e agora também aprendendo da sua palavra, meditando na sua palavra. Que o Senhor se faça presente em nosso meio, trabalhando em nossos corações com a mensagem que será pregada. Isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus, amém. Não temas, porque eu sou contigo. Essas palavras foram escritas pelo profeta Isaías, e simplesmente esse versículo, essa frase, eu creio que já seria suficiente para consolar qualquer coração, por mais aflito que esteja. Quem não gostaria de ter o próprio Rei do Universo como companheiro? Quem não gostaria de ter Deus, o dono do mundo, como um ajudador? Porém, existe um problema em ouvir essas palavras e apropriar-se delas como se fossem escritas para qualquer um. Então, a primeira questão que eu levanto essa noite é: para quem que foi escrito esse texto? Quem que pode usar esse texto? O homem não tem qualquer direito de tomar para si uma promessa que não lhe pertence. Da mesma forma que o homem não tem direito de tomar de outro homem a sua carteira. Uma promessa que não é feita para determinado tipo de gente, essa pessoa não pode se apropriar-se dessa promessa. As promessas, elas têm um foco, elas têm um público certo e um público determinado. Não temas, porque eu sou contigo. Para quem que são ditas essas palavras? A resposta pode ser facilmente encontrada nos versículos anteriores, principalmente o 8 e o 9. Vamos ler o versículo 8 e ver o que a gente acha aqui de resposta para quem que é escrito o versículo 10. Isaías 41, 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Aqui a gente já consegue encontrar algumas pistas muito importantes para responder a pergunta: para quem que foi dito essas palavras do versículo 10? A gente tem algumas palavras-chave: Israel, servo meu, Jacó, a quem elegi, Abraão, meu amigo. São três nomes próprios: Israel, Jacó, Abraão. São três qualidades, três adjetivos: servo, elegi, que daí não seria um adjetivo, mas eleito, e amigo. Três nomes, três qualidades. Israel refere-se à nação de Israel.
ao povo de Israel, ao país chamado Israel, o povo separado de Deus. E ele recebe uma classificação de servo, um povo que é considerado por Deus como o próprio servo de Deus, remetendo a uma posição de ferramenta, Israel como ferramenta de Deus, Israel pelo modo como Deus iria desenvolver o seu plano com a humanidade, Israel como uma tribo, uma nação, um grupo de pessoas separado para Deus, como servir como ferramenta do próprio Deus. Israel ganhou esse nome quando Deus alterou o nome de Jacó, que é o segundo nome da lista. Israel, Jacó e Abraão. Israel é o segundo nome, na verdade é o nome alterado de Jacó. Jacó nasceu Jacó e morreu Israel. Jacó, depois já de ter comprado, o direito de primogenitura do seu irmão Esaú, ele, depois de algumas lutas, algumas situações, ele se vê numa luta maior, na principal luta da sua vida, a luta contra o próprio anjo do Senhor. E ali o anjo do Senhor muda o nome de Jacó para Israel. E a qualidade que segue ali no versículo a Jacó, seria a palavra eleito, a quem eu elegi. Ou seja, o anjo muda o nome de Jacó para Israel, e ali ele confirma a eleição, a escolha de Jacó, para dar continuidade a uma promessa feita ao seu avô, que é o terceiro nome da lista, Abraão. Abraão, nesse texto aqui de Isaías, ele é chamado de amigo de Deus, e ele é chamado dessa forma, visto a relação profunda, a relação tão íntima que se passou entre Abraão e o próprio Deus. Também Abraão recebe essa qualidade de ser amigo de Deus por ter conquistado a posição de pai da nação de Israel. Ou seja, é um ciclo: Jacó, Israel, Abraão. Este ciclo, ele já nos ensina alguma coisa sobre para quem foi escrito o versículo 10, não temas. Para quem que foi escrito? Primeiro, a gente já vê que é para a nação de Israel, mas mais profundamente, olhando para o versículo 8, a gente vê que o versículo 10 é escrito para pessoas que são escolhidas por Deus. O versículo 10, ele não pode ser apropriado por qualquer pessoa que queira usar. Eu descobri um versículo aqui na Bíblia, Isaías 41:10, eu gostei muito dele e vou usar ele como lema para a minha vida. Engano. Não é um versículo escrito para qualquer um. É um versículo escrito para os escolhidos. E aí, quando a gente lê o verso 9, a gente encontra mais alguns detalhes que colaboram com essa interpretação. Versículo 9: Tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos. É uma menção indireta do chamado de Deus para Abraão. Abraão morava longe, morava lá em Ur. Deus foi lá e chamou Abraão. Ou seja, quem Deus escolhe, Deus também chama e Deus resgata, independente de onde essa pessoa estiver. Se é um escolhido de Deus, Deus vai chamar. E Deus vai providenciar os meios para trazer essa pessoa de onde ela estiver, para receber as promessas de Deus. E na parte final do versículo 9, a gente tem a exata confirmação disso. E a quem disse: Tu és
o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Eu te escolhi, ou seja, as pessoas a quem o verso 10 é dirigido, são escolhidos por Deus, eleitas desde antes da formação do mundo, separadas com um propósito, separadas para servi-lo. Essas pessoas não foram rejeitadas, fazendo mais uma menção indireta, dessa vez para Esaú. Esaú sim foi rejeitado. E ele foi rejeitado por uma razão. Ele vendeu o seu direito de receber as promessas de Deus. Ele vendeu por uma necessidade física. Ele vendeu o seu direito de receber as promessas de Deus, de ser um escolhido de Deus, por um prato de comida. Então é importante ressaltar que, assim como Esaú perdeu o direito de ser incluído nesse grupo de pessoas a quem o versículo 10 é dirigido, também nem todos os israelenses, nem todos os judeus, também são direcionados para esse versículo. O versículo fala que, o versículo 8 principalmente fala, tu Israel. Mas o problema é que nem todos os israelenses receberam a promessa do versículo 10. E por que não receberam? Simplesmente porque rejeitaram, assim como Esaú rejeitou. Todo Israel teve oportunidade, cresceu ouvindo as palavras de Deus, assim como Esaú. Esaú tinha os melhores exemplos, tinha Abraão, tinha Isaac. Mesmo assim, ele decidiu deliberadamente rejeitar. E a gente sabe que nem todos os israelenses fazem parte dessa promessa e podem aproveitar dessa promessa do versículo 10, porque a própria intenção do livro de Isaías é essa, é um alerta ao povo que se desviava cada vez mais, é um alerta para o povo de Israel que cada vez mais decidia o que queria, é um alerta ao povo que decidia ignorar Deus e seguir o seu próprio instinto, o seu próprio achismo, que decidia deliberadamente rejeitar a Deus por ídolos. Essa é a razão do livro de Isaías. E Isaías chega aqui e escreve, no versículo 10, não temas, porque eu sou contigo. E que pena que boa parte daquele povo não aproveitou dessa promessa. E assim como boa parte daqueles judeus rejeitaram esse direito do versículo 10, muitas pessoas até os dias de hoje continuam rejeitando a oferta de Deus, continuam rejeitando a proteção de Deus, a amizade de Deus, o companheirismo de Deus. E eles rejeitam por um prato de comida, eles rejeitam por uma necessidade física, seja qual ela for. Elas simplesmente decidem o que é melhor para elas e excluem Deus dessas decisões. Eu preciso de certa coisa, eu vou correr atrás dessa certa coisa e depois eu vejo o que eu vou fazer com Deus. As pessoas até o dia de hoje continuam, dia após dia, rejeitando o convite de Deus. Por outro lado, muitos cristãos, não judeus, cristãos, gentios, reivindicam essa proteção, mas através de Cristo. O texto é escrito primeiramente aos judeus, mas os cristãos até hoje, até aqui no Brasil, eles podem reivindicar esse versículo 10 para si mesmo. E eles podem fazer isso porque eles têm um caminho aberto, e esse caminho se chama Jesus. Assim cremos que o amparo de Deus, a proteção de Deus, que nos livra
e tem total poder para nos tirar qualquer medo, qualquer aflição, qualquer dor, qualquer angústia. Elas não são fruto do nosso mérito, mas sim da graça. Se a gente pode se apegar a esse versículo 10 e pode usá-lo e aplicá-lo em nossa vida, não é porque a gente é melhor do que os outros, não é porque a gente deu um passo melhor, diferente do que as outras pessoas, mas a gente pode se apropriar dessa promessa por causa da graça, porque a graça nos escolheu. Não fomos nós quem escolhemos a Cristo, não fomos nós quem escolhemos a Bíblia como um livro predileto, não fomos nós que escolhemos a Escritura como única regra de fé e prática, não fomos nós quem escolhemos o Evangelho de Cristo dentre todas as outras religiões que existem por aí. Isso não partiu de nós. Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. E quem são esses escolhidos? Como que eu posso ter acesso à lista secreta dos escolhidos de Deus? Eu não posso ter acesso. Mas esses escolhidos, eles trazem algumas marcas. Quais são então essas marcas que esses escolhidos trazem consigo, para que a gente possa defini-los como um escolhido? Eu creio que a marca principal está no chamado. Versículo 9 fala em chamei, eu te chamei. Deus nos chamou, e Deus nos chamou com um propósito. Deus nos chamou porque nos achou mais legal, Deus não nos chamou porque a gente teve mais iniciativa do que o nosso companheiro que não teve iniciativa. Não, Deus não nos chamou porque Ele viu em nós algum tipo de mérito, algum tipo de qualidade. Nossa, como esse rapaz é esforçado, ele acorda cedo para ir na igreja domingo. Quem mais faz isso? Só ele? Não, então vou escolher ele. Não, Deus não viu nada em nós que lhe agradasse, nada. Deus nos chamou porque Ele tinha um propósito, e Ele continua tendo esse propósito. Esse propósito é muito bem descrito, a gente acabou de ler. Ele nos chamou para sermos servos, para servi-lo, para fazer parte de um propósito muito maior, de um plano muito maior, que é adorá-lo até a eternidade. Então é importante que a gente faça essa prévia definição, para que não haja engano quanto à apropriação dos consolos e promessas do texto. É importante a gente definir desde cara que não é um versículo escrito para todos, infelizmente. Na verdade é escrito para todos, porque todos têm acesso à Bíblia. Todos no mundo inteiro têm acesso a esse versículo, mas a maioria rejeita. A maioria rejeita, assim como Esaú rejeitou. Qualquer um que lê essa passagem até pode se sentir encorajado a vencer os seus medos e temores, crendo que o auxílio de Deus irá cobri-lo de qualquer perigo. Porém, não somos nós que fazemos a separação para quem que foi escrito, para quem que não foi escrito. O próprio texto faz esse serviço para nós. O próprio texto se encarrega, nos versículos anteriores, a fazer a diferenciação. Ó, você Israel, tu Jacó, Abraão meu amigo, essas coisas que eu vou escrever é para vocês, porque eu escolhi vocês. Por isso também é lógico a gente entender que as pessoas que não trazem consigo o chamado para serem servas de Deus, elas precisam ter medo. Porque se as pessoas que são chamadas por Deus, elas são chamadas para viver uma vida sem medo algum,
logicamente, as pessoas que não são chamadas, as pessoas que rejeitam a Deus, elas merecem viver com medo. E em relação ao texto do versículo 10, a gente pode tirar 3 lições sobre a questão do medo. 3 lições sobre a questão do medo. E principalmente, como tratá-lo. Como tratar o medo, seja qual medo for. Qualquer tipo de medo. Veremos então, em primeiro lugar, o medo como uma doença muito natural. Em segundo lugar, nós vamos ver um comando contra o medo. Esse comando é: não temas. Em terceiro lugar, veremos a promessa de Deus em nos ajudar a superar o medo. 3 lições sobre o medo. E a primeira lição é que o medo é uma doença comum e natural. O medo é uma doença comum e natural. A doença mais comum a todo homem, a toda a humanidade, sem dúvida é o medo. Isso porque essa doença veio ao coração do homem junto com o pecado. O medo veio junto com o pecado. Como todos pecaram, todos têm medo. Não existe nenhum homem sequer que não tenha medo, por mais macho que seja, por mais valente que seja. Todos os homens têm medo, porque todos os homens pecaram. Adão, ele foi uma exceção. Adão foi um dos únicos a experimentar viver nesse mundo, pisar nessa terra, e por um instante da sua vida, ele viveu sem medo. Quando Deus caminhava no jardim, na viração do dia, quando Deus passeava pelo jardim do Éden, e Adão ouvia os passos de Deus pelo jardim, Adão corria de encontro ao Senhor, assim como um filho corre de encontro ao seu pai. Mas no momento em que Adão tocou do fruto proibido, correu e se escondeu. E ele se escondeu porque ele ouviu Deus perguntando: onde está Adão? Aonde que você está? Por que você se escondeu? E Adão teve medo. Adão, talvez da mesma forma que ele precisou batizar cada animal com um homem, talvez naquele momento ele sentiu uma sensação diferente, uma sensação que ele nunca tinha experimentado e que talvez nem existia no vocabulário dele. Possivelmente Adão teve que inventar essa palavra, porque não existia a palavra medo, não existia. Adão talvez chegou diante de Deus trêmulo, com o rabinho entre as pernas, e ele falou: Deus, eu estou com uma sensação aqui diferente, esquisita, que eu acho que deve ser um tipo de um medo. Ou seja, o medo é uma consequência do pecado. Por isso todos nós temos medo. E apesar de que Deus, o Deus que nos fez ser um fogo consumidor, e a gente sim, a gente deve sempre ter um temor santo diante de Deus, o medo é diferente. O medo causa escravidão. O medo é diferente de temor. Medo é diferente de respeito. Com certeza Adão tinha respeito a Deus, tinha temor a Deus, mas não tinha medo. Ou seja, o pecado é a mãe do medo. Se hoje você tem medo por qualquer que seja, é porque, infelizmente, você é pecador. E o medo, ele permanece até nos bons homens, até nos homens de Deus, até nos homens mais piedosos. Isso porque o pecado ainda permanece nesses bons homens. Se a gente já tivesse atingido a plenitude da estatura de Cristo,
Se a gente já tivesse atingido a perfeição, a gente não teria medo, porque a gente não teria pecado. Ou seja, na medida em que a graça cresce, no medida em que a graça aumenta em poder, o medo diminui. Quanto mais próximo você está da graça de Deus, quanto mais próximo você caminha de Deus, menos medo você tem. Mas, mesmo que o pecado prevaleça às vezes, mesmo que seja nos bons homens, às vezes o pecado prevalece por uma falha, por um erro, por uma tentação acolhida. Então o medo entra de novo. Você estava em crescimento, você estava cada vez mais próximo de Deus, em comunhão profunda com Ele, e você estava cada vez com menos medo. E aí você cede ao pecado, o pecado entra e novamente o medo invade. Mais uma vez, infelizmente. O medo vem com o pecado sendo sustentado por ele. O medo encontra no pecado um alimento para sobreviver. Então, se você quer alimentar o seu medo, se você quer deixar o seu medo bem fortinho, se você quer deixar o seu medo com bastante poder, dê a ele pecado. Dê a ele pecado e mais pecado. E aí você vai deixar ele bem gordinho, bem forte, até chegar um ponto em que você não vai conseguir mais lutar com o seu medo, porque ele ficou mais forte que você. A graça salvadora de Deus, a misericórdia de Deus, ela nos conforta com um futuro certo. A graça nos dá a certeza da salvação. A graça de Deus nos dá a certeza de uma vida eterna com Deus, no céu, no paraíso. Mas ao mesmo tempo o medo, ele fica dizendo no teu ouvido: um dia eu vou cair, um dia eu vou me machucar. O medo, através do seu pecado, ele vai entrando e vai falando no seu ouvido: esse barco que eu estou parece ser meio fraco. Esse barquinho que eu estou não vai conter a enchente que está vindo. Esse barquinho que eu estou não vai conseguir resistir à tempestade que está se formando. Esse barquinho que eu estou vai virar e vai me afogar. É o medo. É o medo tentando atrapalhar a sua certeza, a certeza que Deus te deu. E aí, depois que o medo encontra alimento dentro da gente, na nossa alma, através do nosso pecado, o pecado logo irá encontrar também alimento fora. Então, primeiro o medo consome por dentro, e aí ele vai conseguir consumir por fora, seja por causa de dinheiro, seja por causa de doença, seja por causa de epidemias, seja por causa do passado, seja por causa do futuro. O medo vai te consumir por dentro e por fora. Você vai ser medroso por dentro e medroso por fora. Você vai viver com base no medo. E nesse momento, até aquele que é salvo, até aquele que tem fé no sacrifício de Cristo como único meio de salvação, pode ser fraco bastante para ter medo e aí acabar desanimando. Ele vai desanimar diante de circunstâncias tão comuns, tão simples, que deveria superar por meio da fé. É isso que o pecado faz, gerando medo, e o medo gerando desânimo, e o desânimo gerando
falta de luta, falta de vontade, por qualquer situação que seja, por menor que seja, acabar se tornando uma situação aparentemente grande demais, porque a gente acabou ficando medroso. Pessoas desanimadas possuem a tendência de encontrar motivos para ter medo até onde não existe motivo. Certas pessoas são habilidosas na capacidade de inventar problemas. Se o Senhor não mandou nenhuma provação, elas criam uma para si mesmas. Elas têm uma pequena fábrica de problemas em casa, e elas sentam e usam a sua imaginação para meditar no terror. Elas pensam assim: eu vou falir, porque teve um dia ruim no seu comércio. Elas pensam assim: logo eu vou estar velho demais para o trabalho. Óbvio, cada dia a gente está mais velho, mas elas se preocupam com isso. Elas pensam: eu vou morrer sozinho, abandonado, num lar para idosos. Fica pensando muito antes disso acontecer, sendo que a verdade é: você vai morrer, óbvio que você vai morrer. Em algum lugar você vai ter que morrer, não sei aonde. Mas sabe, você fica pensando muito antes, criando problemas que não precisariam ser criados. E a verdade é que até os mais fortes dos servos de Deus, os mais fortes servos que a gente encontra na palavra de Deus, eles já foram em algum momento vencidos pelo medo. O medo é uma doença comum e natural. Davi era um homem muito forte. Davi derrubou Golias. Davi matou um leão, matou um urso. Só que numa certa ocasião, quando Davi estava numa batalha, estava numa situação de guerra, ele se sentiu desanimado. Ele se sentiu amuado, fraco, fatigado. Elias, um dos mais dignos dos heróis de Deus, depois de vencer batalhas, ele se sentou debaixo de uma árvore e falou assim: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, porque eu não sou melhor do que os meus pais. O próprio Elias, que fez descer fogo do céu, ele desanimou. E por quê? Tomado pelo medo de que a mulher poderia fazer mal a ele, a Jezabel. Só que esses exemplos que eu estou dando não podem servir como incentivo para você continuar com o seu medo. Se Davi teve medo, se Elias teve medo, eu também posso ter. Não, isso não é um incentivo. Esses exemplos, esses grandes heróis, eles foram dados exatamente para a gente não fazer igual. A questão é, se a gente vive mais perto de Deus, se a gente anda com mais cuidado em relação às leis de Deus, a gente não deve viver com medo e desânimo. Ou seja, o medo, ele é uma doença natural e é uma doença comum, mas ele é facilmente vencido com uma aproximação com Deus. E isso pode se tornar natural e comum também. Quanto mais próximo você anda de Deus, naturalmente o medo se vai. O segundo item é uma ordem contra o medo. Deus deu uma ordem. Deus não deixou uma ideia. Deus não deu uma sugestão. Deus deu uma ordem, um imperativo. Ele fala: não temas. Ele fala: não te assombres. Ou seja, é um preceito absoluto. Não é uma sugestão, é uma ordem. Ele não fala assim: não temas com tanta frequência,
Não, ele fala simplesmente não temas. Ele não fala assim, não temas de noite sozinho na rua, andando num beco. Ele fala não temas em todos os momentos, de dia, de noite, de tardezinha, na terça ou na quarta, não temas. Por que os filhos de Deus não devem ter medo? Eu acho que existem diversas razões para que não tenha medo, eu trouxe duas delas. Primeiro, nós não devemos temer porque ter medo é pecado. E pecado desagrada a Deus. E pecado vai gerar medo. Mas o medo em si, o medo isoladamente, ele é pecado. Porque você está infringindo uma norma de Deus. E o pecado do medo, o pecado do desânimo, ele traz um estado de espírito na pessoa que quase sempre é resultado da incredulidade. Incredulidade daquilo que Deus poderia e irá fazer, mas eu deixo de acreditar. Eu acho que Deus não é tão forte assim, a ponto de tirar aquele medo, porque aquele medo é muito grave, aquele medo é muito sério. Então eu tenho que resolver ele de alguma forma, através de algum outro método, porque Deus ele não vai conseguir prover livramento para esse medo, ou seja, estado de espírito de incredulidade. E você já se deu conta de como é grande o pecado da incredulidade? Talvez o pecado da incredulidade seja o maior dos pecados, porque é o pecado que vai te afastar eternamente de Deus. Aquele que não crê já está condenado. Se eu estivesse conversando com qualquer um de vocês, e você me falar assim, eu não acredito em você, você pode ter certeza que eu ficaria bem magoado. Porque é algo muito forte para se dizer para uma pessoa, eu não acredito em você. Isso é muito forte, isso é pesado. Todo homem de confiança, ele sente que tem o direito de ser acreditado. E quando você diz para Deus, eu não acredito em você, é uma afronta, a maior das afrontas. E isso às vezes acontece dos próprios filhos de Deus. Ou seja, é o pecado dos pecados, a incredulidade. A incredulidade tira toda a divindade de Deus. Pois se Deus não é sincero, Ele não é Deus. Se Deus não é forte o suficiente, Ele não é Deus. Se Deus não é onipotente para resolver qualquer problema, Ele não é Deus. Ou seja, não estamos tratando mais com uma divindade, com uma deidade, estamos tratando com um cara. A incredulidade é o pecado dos pecados. Se Deus não pode ser acreditado, por que eu vou adorá-lo? A incredulidade tira a divindade de Deus. Eu não preciso adorar a Deus, Ele nem é tão bom assim. Segundo, nós não podemos temer, nós não podemos ter medo, porque isso nos machuca. Eu te digo que nada te pode enfraquecer tanto, nada pode te deixar tão infeliz, tão triste, do que ser uma pessoa desconfiada, amedrontada. Isso é uma das coisas que mais machuca, mais diminui, mais enfraquece uma pessoa. E isso não é pouca coisa, porque a alegria é um dos frutos do Espírito. E quem não exerce esse dom, está roubando do próprio Senhor.
O medo enfraquece a influência do crente e começa a prejudicar os outros à sua volta. Convertidos não são trazidos a Cristo por cristãos que não creem. Se você tem o dom, o talento, a capacidade de trazer pessoas a Cristo, de pregar a elas o Evangelho, isso com certeza é porque você não é uma pessoa desanimada. Porque pessoas desanimadas, pessoas amedrontadas, elas não mais possuem a capacidade de influenciar outros. Na verdade é o contrário, elas têm a capacidade de afastar outros. De afastar. E se um cristão professo, ao passar por uma provação, age exatamente como um mundano, desacreditando Deus e acreditando em si, eu vou resolver, eu vou dar um jeito. Eu não sei ainda qual o jeito que eu vou dar, mas eu vou me virar e eu vou dar um jeito. Então, se um crente age dessa forma, em relação a uma provação, o homem do mundo, o homem descrente, o homem ímpio, ele diz: não há nada no Evangelho, não há nada de bom no Evangelho, porque aquele que acredita no Evangelho se bate mais do que eu, tem mais medo do que eu. Mas se no tempo da dificuldade, da aflição, da perda, a fé do cristão o deixa feliz, deixa com vontade de ir até mais próximo do Senhor e buscar uma orientação, até as piores mentes malignas, até as piores mentes ímpias, vem o poder da graça divina. E isso pode os levar a refletir. Então, o medo ele machuca você, ele te diminui, ele te deixa para baixo. E esse é um caminho que ele vai ficando cada vez mais longe, vai ficando cada vez mais complexo, cada vez mais escuro, a ponto de chegar num momento em que você não sabe mais o caminho da volta, até chegar o momento em que a comunhão com Deus ficou tão longe, tão antiga, que você nem lembra mais como que é. E isso te arrasta cada vez mais para o abismo. O medo te machuca. Então por isso, você deve se apegar hoje mesmo a Deus. O terceiro ponto que eu trouxe é a promessa de Deus para superar o medo. Se a gente está falando em vencer o medo, se a gente está falando em se apropriar do versículo 10 de Isaías 41 e viver uma vida sem medo, a gente está falando de uma promessa de Deus. A gente está falando de uma promessa. E a primeira parte do versículo fala assim, não temas, não temas, porque eu sou contigo. Quando ele fala não temas porque eu sou contigo, ele está trazendo uma noção de que Deus está próximo, de que Deus está do meu lado. E diversas vezes o homem se sente sozinho. A solidão é uma das piores coisas que o homem pode enfrentar. E diversas vezes, por mais gente que tenha à nossa volta, por mais populosa que seja a cidade, por mais gente que more dentro da sua casa, você se sente sozinho às vezes. Existem muitas circunstâncias na vida que trazem a impressão que estamos sozinhos. Muitas circunstâncias, diversas. Você sabe qual é a circunstância que te deixa sozinho. Mesmo que tenha um monte de gente tagarelando à sua volta e você está lá se sentindo sozinho. Muitas aflições são extremamente particulares. Muitos dos nossos medos são tão particulares, tão só nossos, que fica até difícil de explicar o que você está sentindo.
A pessoa até pode perceber que você está triste, que tá para baixo. A pessoa até pode perceber que você está com medo. E ela até pode dar o passo de perguntar: você está bem? O que está acontecendo com você? Mas esse medo que está dentro de você, ele é tão íntimo, tão particular, que você não consegue nem explicar ele com palavras. Você simplesmente fala: eu estou para baixo, eu não sei, sei lá. Você não tem nem palavra para explicar, porque é muito íntimo, é muito particular. É possível que um dos trechos da estrada para o céu, o homem deve enfrentar sem nenhuma companhia, a não ser o próprio Deus. Embora vivamos em comunidade, em nossa família, em nosso bairro, em nossa igreja, e até exista um apelo bíblico muito grande para a comunhão entre os santos, as lutas contra as tentações, as lutas contra o pecado, contra o desânimo, são lutas internas, são lutas pessoais, são lutas que você está lutando. Você está lutando praticamente sozinho, você e Deus. E daí, se você está longe de Deus, é você e você. E aí o versículo fala: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu estou contigo, eu estou do teu lado. Você não está sozinho. E a gente deve entender que o Senhor dos Exércitos é a melhor das companhias. Devemos entender que o Pai está conosco, o Pai nosso que estás no céu. Pai nosso. E a questão é, não só o Pai está conosco, mas o Filho está conosco. E não só o Filho está conosco, mas o Espírito também está conosco. Ou seja, por mais íntima que seja a sua aflição, e que ninguém mais entenda, existem no mínimo três pessoas que estão te acompanhando: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso significa que a onipotência estará com você para ser a sua força, a onisciência estará com você para ser a sua sabedoria, a imutabilidade estará com você para ser o seu auxílio, e todos os atributos de Deus estarão com você. Todos aquele monte de atributo de Deus que a gente estuda, os atributos de Deus, todos eles estão com você. Não temas, porque eu sou contigo. Outro medo que atinge os homens é de perder os seus bens, ou de ser acometido por uma tragédia iminente. Um medo que nos assola é o medo do desconhecido e que pode acontecer a qualquer momento. É o medo de cair uma árvore em cima da tua casa, é o medo de roubarem o teu carro, é o medo de ser atropelado, não sei. Vivemos uma constante batalha cotidiana para conquistar o pão. Vivemos uma constante batalha pessoal para conquistar a casa própria, o sonho da casa própria. Vivemos uma batalha cotidiana enorme para conquistar o carro e pagar as prestações do carro. A gente vive uma batalha cotidiana enorme para conquistar os estudos, a formação. São batalhas diárias, são batalhas constantes para a gente conquistar as nossas coisas. E no final das contas, e no final do dia, a gente sabe, no íntimo a gente sabe, mesmo que a gente não queira pensar nisso, a gente sabe que tudo isso pode ir por água abaixo num piscar de olhos. Imagine aquela bomba que deu lá no Líbano. Ou um terremoto. É num piscar de olhos. A tragédia vem num piscar de olhos. E no final das contas a gente sabe disso. E isso nos dá medo. Só que aí vem a segunda parte do versículo. E vem a segunda promessa: não te assombres,
porque eu sou o teu Deus. Não te assombres. Nossas posses e os nossos ganhos, eles são variáveis. E de uma forma ou de outra, eles se perdem com o tempo. Um dia você ganha um salário, no outro dia você ganha 10 mil, e depois de 6 meses você perde o emprego. Você pega o teu FGTS, você gasta tudo e você fica sem dinheiro. Os nossos ganhos, as nossas conquistas, elas são variáveis. E no final das contas, sempre vai acabar com o tempo. Você não vai conseguir levar nada com você. Mas a fonte, a verdadeira fonte do nosso sustento, ela nunca passa. Mesmo se a gente perder tudo num piscar de olhos, mesmo que a gente perder tudo, assim como Jó perdeu tudo, a fonte do nosso sustento, ela não passa, ela não termina, ela não vai embora também, junto com que a água levou tudo. Isso porque a fonte do nosso sustento, a verdadeira fonte do nosso ganho é Deus. E isso deve tirar o seu medo, porque Deus é quem dá, e é Deus é quem tira. E mesmo que Deus tirar, Ele pode te dar de novo. É Ele quem controla. Não é a sua força, não é o seu trabalho, não é o seu emprego. É Deus. Uma vez, muito tempo atrás, o embaixador da França disse para o embaixador da Espanha, quando estavam no Tesouro Real da França, o embaixador francês, ele disse assim: olhe para o ouro do meu mestre, veja como o meu rei é rico. E eles estavam realmente no Tesouro Real francês. Sabe o que o embaixador espanhol ele fez? O embaixador espanhol ele andava com uma bengala assim. O embaixador espanhol ele pegou a sua bengala e ele começou a vasculhar os sacos de ouro, os sacos de joias preciosas, e ele começou a fuçar com aquela bengala. E o embaixador francês olhou e falou: cara, o que você está fazendo? O que você está fazendo? O embaixador espanhol, com muita calma, com aquele jeito espanhol de ser, ele falou: eu estou vendo se tem fundo. E o francês falou: é claro que tem fundo. Aí o espanhol falou: as riquezas do meu rei, elas não têm fundo, elas são as minas de ouro do México, elas são as minas de ouro no Peru, porque a Espanha dominava esses territórios. É um exemplo bem esdrúxulo, que na verdade ele é interessante, mas ele é esdrúxulo. Só que a gente deve ter uma atitude parecida com o daquele espanhol. A gente pode ter uma atitude parecida. Aquele espanhol foi até um pouco, ele agiu até com um pouco de ostentação. Mas a gente pode ter uma atitude parecida em relação ao nosso rei, ao rei do universo. As riquezas do nosso rei não têm fundo. As riquezas do nosso rei não podem ser colocadas dentro de saco, por maior que seja o saco. E ouvir Deus dizer assim: eu sou o teu Deus, deveria nos fazer rir das dificuldades, nos deveria fazer rir da possibilidade de perder dinheiro, deveria fazer rir. Que é isso? Os tesouros do meu rei não tem fundo, são infinitos. Nós temos o dono da prata e do ouro, e ele fala assim: ó, eu estou do teu lado, eu estou do teu lado. E um outro medo que todo homem bom, por melhor que seja, é a sensação de fraqueza pessoal. Saber que amanhã é segunda-feira e saber que tem tudo aquele negócio para fazer, saber que tem toda aquela papelada lá te esperando,
Saber que tem aquele monte de mato lá esperando. Saber que tem aquele negócio lá para você fazer lá em cima, lá no telhado. Saber que tem aquela situação chata para resolver lá naquela repartição. Saber que amanhã é segunda-feira e tem um monte de coisa para fazer, pode nos dar a noção de que nós somos fracos. E nos dá uma sensação de que, nossa, tomara que nem venha amanhã. Tomara que fique só domingo, que não tenha mais segunda-feira. Por que as pessoas não gostam de segunda-feira? Porque vai ter coisa para fazer. Vai ter um monte de coisa para fazer. Para estudar, sei lá. E aí, uma grande fraqueza nos paralisa. Você já ouviu falar que o medo paralisa? O medo paralisa. E essa fraqueza pessoal, fruto do medo, ela nos paralisa também. Só que aí vem a próxima frase do texto: eu te fortaleço. A força que eu preciso para realizar o meu trabalho não está em mim. A força que você precisa para resolver aquele problema amanhã não está em você. E se tivesse em você, coitado de você, porque nada ia para frente. Se a força necessária para resolver os meus problemas amanhã estivesse em mim, coitado de mim, eu ia preferir nem levantar. Deus pode nos tornar tão forte a ponto de podermos suportar qualquer coisa, por mais pesada que seja. Deus nos dá força para suportar qualquer coisa. E na verdade, Ele já tem feito isso. Olhe para trás, olhe onde você está hoje. Deus já nos tem fortalecido há quantos anos? Se alguém tivesse dito a você algum tempo atrás que você iria passar por esse problema que você está passando agora, que você iria passar por um problema e iria superá-lo, esse problema que você resolveu ontem, semana passada, aquele mesmo problema sério, mas que você passou. Se alguém tivesse te falado algum tempo atrás, você ia falar: eu não vou conseguir, vai ser pesado demais para mim, vai ser muita coisa para mim, mas você passou e está aqui. Você suportou, Deus te deu forças, porque Ele falou assim: eu te fortaleço. Nós temos conquistado diversas coisas que anteriormente eram vistas como impossíveis. A salvação, uma vida eterna com Deus, impossível para qualquer homem, mas Deus nos escolheu e Ele nos fortalece. Ou coisas mais simples, a tua casa. Lembra lá antigamente quando você não tinha casa própria? Lembra lá atrás quando você vivia de aluguel, morava com a tua mãe? Ou o teu carro que você sempre quis? Ou os seus filhos e a saúde deles? Ou o seu emprego, a sua formação pessoal? Lembra lá atrás quando você nem imaginava que você ia morar em Jaguariaíva? Que você ia ter a tua casinha, os teus filhos, o teu carro? Deus deu tudo isso. Ele já vem dando. E Ele fala assim: eu te fortaleço para o que der e vier. Você vai passar por muitas tribulações, mas tem de bom ânimo. Conclusão. O versículo termina com: e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E essa quantidade, essa variedade de palavras relacionadas a auxílio nos mostram o quanto somos frágeis. Se uma coisa esse versículo pode nos revelar sobre a nossa natureza, esse versículo nos revela que a gente é muito fraco. Porque Deus usa um monte de palavra: ajudo, fortaleço, sustento, não te assuste, não tenha medo, não se apavore, olha, veja bem. Isso mostra o quê? Está lidando com quem? Está lidando com gente fraca. Essa é a realidade, nós somos frágeis. Nós somos frágeis.
E mesmo com a companhia de Deus, lá nos momentos de solidão e pavor, e mesmo com as riquezas de Deus à nossa disposição, mesmo a riqueza que não tem fundo de Deus para nos sustentar e prover as necessidades, mesmo com a força de Deus agindo em nós e a nosso favor, ainda somos fracos, ainda tem um e. E além de tudo isso, ainda eu te ajudo, vai. Eu te dou as maneiras, eu te fortaleço, eu te dou força, eu te dou dinheiro para você conquistar tudo e eu estou com você, mas ainda assim, eu sei que você é frágil, então eu te ajudo, ainda assim eu te ajudo. E quando a gente não tem condição de fazer, porque vai chegar determinadas circunstâncias que realmente, por mais vontade que a gente tenha, por mais empenho e dedicação que tenha, tem coisa que a gente não consegue fazer. Seja o que for, seja uma aula, seja uma pregação, seja tocar, seja cuidar do filho, seja aquela circunstância judicial que não mais depende de você. Deus vem e ajuda. Independente da nossa condição e do quanto nós somos incrédulos, porque a gente é um pouco incrédulo às vezes. Independente do quanto a gente é infiel, porque a gente é infiel às vezes. Independente do quanto a gente é orgulhoso, porque a gente é orgulhoso às vezes, a gente acha que pode resolver sozinho. Deus nos sustenta porque a sua destra é fiel. O seu braço direito, a sua mão direita é fiel e não vacila. A gente pode ser infiel, Deus não. E como Ele nos escolheu, como Ele nos chamou, nos fez filhos, Ele será fiel, e Ele tem sido fiel para cumprir todas as suas promessas. Então que esse texto de Isaías 41:10, essa promessa de Deus, nos sirva como alento, como força, para vencer mais uma semana que seja, mais um mês que seja, para vencer, nos deixar mais próximos de Deus. Deus te dá todo o apoio necessário para vencer qualquer medo que você tenha, qualquer pavor que você esteja sentindo, qualquer solidão que você esteja sentindo, qualquer circunstância. Deus hoje, Ele te está dando essa promessa, e ela é muito clara. Não faça como Esaú, não faça, não rejeite, aceite a Cristo hoje, aceite a Cristo, e aceite as suas promessas, amém? Muito obrigado.